Senta que lá vem história, mas não qualquer uma. Vamos falar de cidades que não aparecem nos livros escolares, mas que escondem respostas para muita coisa que você já se perguntou. Tem ruínas que falam mais do que discursos, muros que caíram sem mão humana, e palácios enterrados onde o silêncio ainda grita fé e poder. E o mais impressionante, a ciência, que por muito tempo debochou dessas narrativas, agora escava evidências que confirmam linha por linha. Se você é daqueles que busca equilíbrio entre o que crê e o que vê, esse conteúdo foi feito para você. Esqueça tudo que te contaram com superficialidade. Aqui a gente desenterra, conecta os pontos e olha para as escrituras com a lupa da história real. E antes de continuar, se inscreve no canal e deixa o like, porque essa jornada vai mexer com a sua fé e abrir os seus olhos. Você já ouviu falar de uma cidade que existe há mais de 9.000 anos? Pois é, Jericó não só existia, como já tinha estrutura de cidade quando o mundo ainda vivia em cavernas. Era como se Deus tivesse colocado ali um laboratório de civilização em pleno deserto. Com casas, ruas e muralhas, antes mesmo da escrita surgir, Jericó era um oásis organizado no meio do nada. E o mais curioso, essa cidade cresceu onde ninguém imaginava que era possível viver. Mas o que realmente chamou a atenção foi o colapso misterioso das muralhas. A Bíblia diz que caíram com trombetas e passos, história que parecia mais um conto até a ciência entrar em cena. Arqueólogos descobriram que Jericó está localizada bem sobre uma falha sísmica. Um terremoto no momento certo e pronto. Os muros ruíram exatamente como descrito. Milagre, coincidência, cada um escolhe seu lado. Mas o fato é que ciência e fé se deram um aperto de mão ali. Agora, imagine o cenário. Um deserto seco, sem vida. E de repente, você encontra uma fonte de água doce jorrando, rodeada de palmeiras. Esse era o cartão de visitas de Jericó. A cidade não era só histórica, era estratégica, comercial, praticamente uma joia no meio da areia. Muitos líderes bíblicos passaram por lá porque sabiam: quem controlava Jericó controlava o acesso à terra prometida. E é aí que a história começa a se entrelaçar com os caminhos da fé, porque o próximo destino sagrado vem carregado de promessas ancestrais. Agora, imagina pisar numa cidade onde Abraão, Isaque e Jacó foram enterrados com suas esposas. Não é só um lugar antigo, é um pedaço da promessa viva. Hebrom é tão sagrada que se tornou o primeiro pedaço de terra comprado oficialmente por Abraão, dando início ao cumprimento da promessa divina. E não foi qualquer compra. Ele fez questão de pagar por ela, mostrando que fé também se expressa em atitude concreta. Mas o que deixa qualquer arqueólogo de boca aberta é o Muro de Herodes. Pedras com mais de 8 toneladas, encaixadas com tanta precisão que nem uma folha de papel entra entre elas. Sem cimento, sem máquina, só habilidade ancestral. E tem gente que ainda duvida da sabedoria dos antigos. Essas estruturas desafiam a engenharia moderna e fazem a gente pensar: será que a gente subestima o que já foi construído no passado, inclusive na nossa própria vida? Além de espiritual, Hebrom era um centro econômico de peso. Suas uvas eram famosas, seus campos férteis e o comércio próspero. Foi capital do reino de Davi por 7 anos e meio antes de Jerusalém entrar em cena. Isso muda a forma como a gente enxerga a história, né? Uma cidade que começou com uma caverna comprada por amor e virou capital de um império. E se essa transformação não for suficiente para te impressionar, espera só até a gente entrar no luxo exagerado de uma cidade persa que parece saída de um conto das 1001 Noites. Pensa numa cidade onde mármore, ouro e colunas gigantes faziam parte do dia a dia. Suzã era isso e muito mais. Não era só cenário de luxo, era o palco onde a rainha Esther arriscou tudo para salvar seu povo. No meio de um império opressor, uma jovem judia se levanta com coragem e muda o curso da história. E tudo isso aconteceu nesse chão.
Suzã, onde fé, beleza e política se entrelaçaram como tapeçaria persa. Mas não pense que era só fachada. Debaixo daquele brilho todo, havia um sistema administrativo de fazer inveja a muito país moderno. Os arqueólogos encontraram tabuletas de argila documentando decretos reais, contratos comerciais, decisões de Estado. Era como se a cidade fosse um gigantesco arquivo nacional. E você aí, achando que planilha de Excel é coisa de gênio. Eles faziam isso na unha, na argila, e ainda deixaram tudo guardado para a gente achar milênios depois. E mais, foi de Suzã que Neemias saiu com autorização real para reconstruir os muros de Jerusalém. Olha a virada. Uma cidade que representava o domínio estrangeiro se torna ponte para a restauração espiritual. Dá até para fazer uma analogia. Às vezes, os lugares que parecem nos oprimir são, na verdade, a base de onde Deus nos impulsiona. E se isso parece forte, segura firme, porque vamos mergulhar agora em uma cidade que surgiu do mar e guardava o segredo de uma cor que valia mais que o ouro. Já imaginou uma cidade construída parte na costa e parte no meio do mar, protegida como uma fortaleza flutuante? Essa era Tiro, a pérola dos fenícios. E não era só beleza, era inteligência estratégica. Os navios dela dominavam o comércio do Mediterrâneo, levando riqueza, influência e uma cor. Sim, uma cor. O roxo de Tiro, extraído de moluscos, era tão raro que valia mais que ouro. Só reis e nobres podiam usar. Agora imagina isso. Para fazer só 30 gramas do corante roxo, eram precisos mais de 10.000 moluscos. Loucura, né? Mas era esse luxo que tornava Tiro quase mística. Tanto que, quando zombaram de Jesus e o vestiram de roxo, estavam usando a cor mais cara do mundo. Olha como até os detalhes mais simbólicos carregam um peso imenso. E sabe o mais chocante? Alexandre, o Grande, usou os escombros da parte continental para construir um caminho até a ilha, só para conquistar a cidade. Profecia cumprida, pedra por pedra. Tiro era tão avançada que forneceu os famosos cedros do Líbano para o Templo de Salomão. Imagina, troncos gigantes flutuando em jangadas marítimas, cruzando o mar para construir a casa de Deus. Era engenharia, logística e fé num mesmo pacote. A cidade parecia invencível, até cair, como toda a estrutura humana. E quando a poeira baixou, deu lugar a outro gigante. Uma cidade tão vasta, tão poderosa, que para atravessá-la a pé, eram necessários 3 dias inteiros. Imagina chegar num lugar tão grande que você levaria 3 dias para cruzá-lo andando. Nínive era assim, uma cidade colossal, capital do temido Império Assírio, que fez tremer o mundo antigo. Mas, no meio de tanta grandeza, aconteceu algo inesperado. Uma pregação simples de um homem relutante chamado Jonas virou o coração da cidade de cabeça para baixo. O povo inteiro, do rei ao mais humilde, se vestiu de pano de saco e cinzas. Arrependeram-se, de verdade. E não foi teatro. Os arqueólogos acharam mais de 22.000 tabuletas de argila em Nínive. Tinha de tudo: astronomia, política, cultura e guerra. Mas também encontraram vestígios que confirmam uma cidade que por um tempo parou. Quebrou a rotina, clamou por perdão. Essa foi a maior conversão coletiva registrada na Bíblia. E sabe o que é mais impactante? O arrependimento adiou a destruição de Nínive por mais de 100 anos. Fé que muda destinos, literalmente. Só que nem toda mudança é eterna. Um dia, Nínive foi destruída, como os profetas haviam dito. Camadas de cinzas de 2 metros mostram o quanto a queda foi brutal. Um lembrete sombrio de que até as maiores potências podem ruir se perderem o temor. E aí você para e pensa, será que a nossa própria história não tem Nínives que precisam de um sacode espiritual? Talvez seja a hora de olhar para dentro
antes de mergulharmos numa cidade onde céu, ouro e sangue se encontraram de forma única. Jerusalém não é só uma cidade, é o coração pulsante de milênios de fé. Foi conquistada e reconstruída mais de 40 vezes. Cada pedra ali tem uma história, cada túnel guarda um segredo. O Templo de Salomão, por exemplo, levou mais de 86 toneladas de ouro. Isso mesmo, toneladas. Uma obra divina esculpida com a riqueza de reis. E o mais incrível, parte dessa estrutura ainda intriga os engenheiros de hoje, porque ninguém sabe ao certo como moveram pedras com mais de 500 toneladas sem máquinas. Mas o encanto de Jerusalém não está só na arquitetura, está no que ela representa. É sagrada para judeus, cristãos e muçulmanos. Um encontro de espiritualidade que não existe em nenhum outro lugar do planeta. Foi ali que Abraão quase sacrificou Isaque. Foi ali que Jesus foi crucificado e ressuscitou. E foi ali que, segundo a tradição islâmica, Maomé ascendeu aos céus. Uma cidade, 3 caminhos de fé, entrelaçados como galhos de uma mesma oliveira. Agora, se você gosta de mistério, Jerusalém entrega de sobra. Túneis de água como o de Ezequias, construídos para resistir a cercos. Tanques como o de Siloé, onde Jesus curou um cego. Cada canto dessa cidade parece gritar: aqui a fé virou realidade. Mas mesmo com tudo isso, ainda tem mais. Porque em outro canto do mundo, uma cidade surgiu com a missão de iluminar, literalmente. E ela abrigava o maior centro de sabedoria do mundo antigo. Agora segura firme, porque vamos desembarcar em Alexandria, uma cidade que parecia ter saído da mente de um visionário. E de fato foi. Alexandre o Grande desenhou ela no chão com farinha, como se estivesse esboçando um plano divino. As ruas eram tão organizadas que formavam um verdadeiro tabuleiro de xadrez. E as avenidas, largas o suficiente para dezenas de carruagens desfilarem lado a lado. Era mais que arquitetura, era um código de grandeza, mas o que realmente fazia os olhos brilharem era a Biblioteca de Alexandria, um verdadeiro Google do mundo antigo. Mais de 700 mil rolos de papiro com tudo que se podia imaginar. Ciência, medicina, filosofia, história. Era ali que o conhecimento do mundo se encontrava. Foi também onde nasceu a Septuaginta, a primeira tradução da Bíblia hebraica para o grego. Um detalhe? Sim, mas foi esse detalhe que permitiu que as escrituras se espalhassem por todo o império. E como esquecer o Farol de Alexandria, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Com 140 metros de altura, ele projetava luz a mais de 50 quilômetros. No mar, era símbolo de direção, de clareza, de revelação. E sabe o que isso diz pra gente hoje? Que mesmo na escuridão da dúvida, existe luz disponível, se a gente souber onde procurar. Mas nem toda cidade-luz resiste para sempre. E do outro lado do deserto, uma cidade crescia com tanta arrogância que ousou construir uma torre para tocar o céu. Babilônia era tudo menos discreta. Muralhas com 90 metros de altura e largura suficiente para corridas de carruagem no topo. Era como olhar para uma cidade que queria tocar o céu com as próprias mãos. E foi isso mesmo que tentaram na famosa Torre de Babel, onde, segundo a Bíblia, Deus confundiu as línguas humanas. Era uma cidade de excessos, de grandeza, mas também de ruína anunciada. Orgulho demais sempre cobra sua fatura. Nabucodonosor, o grande rei, levou Jerusalém ao chão e exilou milhares de judeus. Mas não parou por aí. Para agradar sua esposa, saudosa, mandou construir os jardins suspensos, considerados uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Imagine uma montanha verde no meio do deserto, irrigada por sistemas hidráulicos avançadíssimos para a época. Era tecnologia, amor e vaidade, tudo junto. Mas por trás desse luxo todo, algo maior estava se desenhando.
Durante o exílio babilônico, o povo de Israel não só sobreviveu, como se reinventou. Criaram as sinagogas, começaram a compilar as escrituras, e o judaísmo deu um salto de fé. A cidade que parecia apagar uma cultura acabou acendendo uma nova era espiritual. Até que veio Ciro, o persa, desviou o curso do rio Eufrates e entrou sem resistência, como predito por Isaías e Jeremias. E se isso te deu calafrios, espera só até a próxima cidade, onde o altar e a espada se cruzam num terreno de glória e destruição. Pouca gente fala, mas Samaria foi uma capital de reinos, profecias e conflitos. Foi fundada por Omri, rei de Israel, e se tornou o centro do reino do norte. Tinha palácios luxuosos, fortalezas e um povo que se afastou dos caminhos divinos. Os profetas viviam alertando, mas a cidade seguia com seus próprios deuses, suas próprias leis. Samaria virou um espelho de escolhas erradas, e o reflexo, como sempre, veio com consequências. Quando os assírios invadiram, a queda foi dolorosa e completa. Levaram o povo embora e repovoaram a cidade com estrangeiros. A cultura original se perdeu e surgiu um povo híbrido, os samaritanos, desprezados pelos judeus mais tarde. Mas olha que ironia divina. Foi ali que Jesus encontrou a mulher no poço, revelou sua identidade e quebrou séculos de preconceito com uma simples conversa. Um ato tão poderoso quanto qualquer muralha caída. Samaria nos ensina que mesmo lugares cheios de rejeição podem virar palco de reconciliação. Que a presença de Deus não se limita a templos ou tradições. E mais, que Ele pode transformar uma cidade marcada pela idolatria em símbolo de um novo recomeço. E falando em recomeço, nada representa mais isso do que a cidade onde a fé enfrentou a dúvida. O altar foi reconstruído e o fogo do céu desceu diante de uma multidão incrédula. Dá para sentir o clima só de imaginar. Um monte alto, povo reunido e um profeta solitário diante de centenas de falsos sacerdotes. Elias estava no Monte Carmelo, diante do desafio mais insano de sua vida. Reconstruiu o altar quebrado, molhou tudo com água e clamou a Deus. E então, fogo desceu do céu, queimou tudo. Pedra, água, lenha. Foi um choque de realidade, um grito celestial que ecoou. Só o Senhor é Deus! A cena foi tão marcante que virou divisor de águas para toda uma geração. O povo que antes vivia dividido entre Baal e o Deus de Israel caiu de joelhos. A verdade ficou exposta como nunca. Mas essa história também tem um lado que a gente esquece. Elias, depois disso tudo, fugiu, teve medo, se sentiu sozinho. Mesmo após o milagre, veio a crise. E quem nunca passou por isso, né? Recebe uma resposta clara de Deus, mas ainda assim trava batalhas internas. O Monte Carmelo não é só um palco de fogo, é um espelho da jornada espiritual de muita gente. Altos e baixos, vitórias e incertezas. É um lembrete de que o altar precisa estar pronto, não apenas no templo, mas no coração. Porque quando ele está no lugar certo, o fogo vem. E talvez, só talvez, esse altar esteja sendo reconstruído hoje diante dos nossos olhos. Mas isso é conversa para outro vídeo, que tem tudo a ver com os sinais dos nossos tempos. E agora me diz, depois de ver com seus próprios olhos as evidências, as construções, os detalhes proféticos que hoje ganham confirmação histórica, como continuar ignorando esses sinais? Cidades caíram, reinos passaram, mas o que elas carregam ainda vive, em textos, em pedras e talvez dentro de nós. Escreve nos comentários qual dessas cidades mais te impactou e por quê. Vamos conversar sobre isso juntos. E não esquece, tem um vídeo na tela te esperando com mais descobertas incríveis. Clica agora, se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha com alguém que precisa ver essas verdades escondidas. Eu sou a luz do mundo e a gente se encontra no próximo vídeo.